Seja bem-vindo ao Bola Não Para. Olha, exclusivo, urgente, qualquer palavra que você queira aí, para a gente chamar a atenção, porque notícias importantes. Primeiro, antes de trazer aí a notícia que eu vou trazer em primeira mão, aí uma disputa jurídica que está acontecendo aí no Palmeiras, para a eleição desta quinta-feira. Infelizmente, né, o caso do Gustavo Gomes machucou o joelho direito, torção no joelho, vai saber se vai ser o tratamento conservador, vai passar por cirurgia, infelizmente está fora das finais do Paulistão, né, o Gustavo Gomes, infelizmente, aí se machucando, jogador experiente, tinha voltado a ficar à disposição no jogo contra o São Paulo, ficou no banco de reservas, mas infelizmente se machucou, renovou o contrato há pouco tempo, mas está fora aí o Gustavo Gomes das finais, vai ser avaliado, vai ter que passar por cirurgia. Tomara não, né, tenha o tratamento conservador e volte aí um pouco mais para frente. Mas notícia negativa, apesar que na zaga tem o Murilo, tem o Mikael, jogadores que podem aí ajudar o Palmeiras na sequência da temporada e nas finais do Campeonato Paulista. E o que tá pegando aí, gente, olha, é inacreditável, assim, uma briga na justiça. Nesta quinta-feira acontece na sede social do Palmeiras, eleição para presidente e vice do Conselho Deliberativo do Palmeiras. Para presidente concorre pela situação o candidato à reeleição Alcir Ramos, pela oposição José Aparecido. Na oposição, como vice, está o Pedro Horta. Pela situação, Maurício Camargo. A votação, só para vocês entenderem, o conselheiro vai lá votar e ele vota de forma independente. Ele vota no presidente e vota no vice. Ele pode votar no presidente da situação e no vice da oposição. Ao contrário, presidente da oposição e vice da situação. Pode acontecer isso na votação. É uma votação individual, não é uma votação por chapa, né? Mas, o que aconteceu? Eu trouxe em primeira mão para vocês que durante essa semana o Luiz Pastore, que foi candidato à vice-presidência na chapa do Saverio Orlandi, foi reeleito aí conselheiro do Palmeiras há poucos dias, ele tinha entrado pedindo uma tutela de urgência para que a eleição do Conselho Deliberativo, presidente e vice, fosse realizado por urnas eletrônicas, porque tem no Estatuto, consta no Estatuto, que as eleições do Palmeiras têm que ser aí por urnas consagradas pela Justiça Eleitoral. E só existe um tipo de urna consagrada pela Justiça Eleitoral, que é exatamente a urna eletrônica. E essa é a grande discussão. Nós trouxemos aqui conselheiros falando sobre isso, que deveria ser urna eletrônica, que não estavam respeitando aí exatamente o Estatuto. E foi isso que o Luiz Pastore foi pedir, e a tutela de urgência foi negada pela Justiça. Isso porque, segundo o juiz que acabou negando essa tutela de urgência, primeiro, o Luiz Pastore não era exatamente um dos candidatos para o juiz. Quem tinha que estar interessado exatamente é aquele que exatamente aquele que buscou, né? Queria ser candidato, né? Ou o Pedro Horta como vice ou o José Apolinário. Um dos dois deveria entrar na justiça e não exatamente o Luiz Pastore. Mas acabou isso não acontecendo, né? Então aí ficou, o juiz acabou não aceitando, também achou que não viu nada de prejudicial em outras eleições, que não teve nenhuma reclamação, e por isso não deu essa tutela de urgência, não deu essa primeira liminar. Só que agora, né, depois dessa decisão da Justiça, eu tinha conversado com o Luiz Pastore nesta quarta, por volta das 7 da noite. E ele tinha dito que não ia entrar com nenhum agravo de instrumento, que não ia mais buscar mais nada, que está tudo definido e que realmente o tablet será o meio de votação nas urnas eletrônicas, aliás, o meio de votação para a eleição do Palmeiras no Conselho Deliberativo. Ele acabou decidindo isso, né? Então, dizendo que não ia mais recorrer, não ia mais atrás, tinha desistido e tal. Aí acontece, né? A decisão do juiz foi do Gustavo Kolbe de Carvalho. Tá aqui, ó, indefiro a tutela de urgência, porque não parece verossímil o alegado risco à lisura do certame, que se concreto fosse, seria comunicado por candidatos aos cargos em disputa, em vez de isoladamente por um dos 288 membros do Conselho Deliberativo do clube. É de se notar ainda que o método de votação já foi utilizado em escrutínios anteriores e não há notícia de problemas relevantes. Aí a decisão aconteceu no último dia 10 de março. E hoje, o Luiz Oswaldo Pastore, que disse para mim que não tinha feito, mas fez um agravo de instrumento. Um agravo de instrumento, querendo exatamente a utilização das urnas eletrônicas e
em caso de não utilização, exatamente seriam aí as eleições canceladas, né? Até esperavam que o juiz poderia dar aí a opção de cédulas de papel, tal, mas isso não foi colocado. E aí entrou-se com esse agravo de instrumentos, esperando-se uma liminar da justiça que desse condição, se não desse tempo às urnas, exatamente a possibilidade do cancelamento da eleição, do adiamento da eleição dessa quinta-feira, que acontece às 7 da noite. E aí, neste agravo de instrumento, o Palmeiras já participa. Palmeiras, claro, deve ter alguém ligadaço aí no movimentos jurídicos, sabia que já tinha aí essa notícia do pastor. Aliás, notícia em primeira mão que surpreendeu a todos no clube. Tinha gente no clube que não sabia, tem gente da oposição que também não sabia. E o pessoal ficou esperto, ficou ligado aí. Se tivesse algum movimento, já ia responder. E foi isso que aconteceu. O Palmeiras acabou respondendo a esse pedido de agravo de instrumento, exatamente do Luiz Pastore. E aí só um trecho aqui dessa defesa do Palmeiras, né? Tá aqui. Por todo o exposto em caráter preliminar, o Palmeiras requer a intimação do agravante para recolher as custas processuais em dobro, sob pena de disserção, bem como regularizar a sua representação processual, sob pena de terem sido considerados ineficazes todos os atos praticados. Ainda a defesa do Palmeiras percebeu alguns itens falhos aí no pedido do Luiz Pastore. No mérito, considerando a ausência dos requisitos para a concessão de tutela de urgência pleiteada, ou seja, aquela concessão de tutela que ele pediu acabou não acontecendo, ante a inexistência de probabilidade do direito do agravante de exigir a utilização de urnas eletrônicas fornecidas pela Justiça Eleitoral e o risco de dano irreparável na realização das eleições pelo sistema Tafner, como é feito pelo Palmeiras, sem insurgência anterior do agravante. O Palmeiras requer seja negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante com a manutenção da decisão agravada. Aí coloca-se, na hipótese da decisão do relator entender que as eleições devem ser realizadas por meio de urnas eletrônicas emprestadas pela Justiça Eleitoral, o que se aduz apenas para argumentar, o clube requer que este tribunal expeça ofício ao TRE de São Paulo para que informe acerca da possibilidade de empréstimo das urnas necessárias à eleição. Ainda avisa o Palmeiras que vai apresentar sua contestação no prazo legal nos autos da ação de origem, a ação da tutela de urgência, porque o mérito não foi analisado. E o Palmeiras vai se defender lá também. Então, aí vem a decisão, o despacho do relator Jair de Souza. Aí eu vou ler aqui todo o despacho, só para vocês entenderem, é um pouco juridiquês, que eu também não sou um grande especialista, mas me consultei aí para não falar tanta bobagem. Cuida-se de agravo de instrumento interposto como decisão das folhas 129, a qual indeferiu a tutela de urgência, porque não parece verossímil alegar o risco à lisura do certame, que se concreto fosse, seria comunicado por candidatos aos cargos em disputa, em vez de isoladamente por um dos 288 membros do Conselho Deliberativo do clube. É de se notar ainda que o método de votação já foi utilizado em escrutínios anteriores e não há notícias de problemas relevantes. Isso aí foi a decisão do juiz, o relator colocou aí também. Inconformada, a parte recorrente, que foi o Luiz Pastore, sustenta, em suma, que foi publicado o edital convocados seus conselheiros para a eleição de presidente e vice-presidente do Conselho Deliberativo para o dia 13 de março de 2025. Destaca-se que o Estatuto da Gravada, Estatuto do Palmeiras, exige 2 requisitos cumulativos e indissociáveis para a realização de tais eleições. Votação secreta, que será votação secreta, e urnas eletrônicas ou outro meio eletrônico de votação, desde que chancelado pela Justiça Eleitoral. Contudo, as próximas eleições convocadas para o dia 13, essa quinta-feira, serão realizadas por votação a partir de uma plataforma de votação online, em flagrante violação ao Estatuto. Pleiteia, inaudita altera parte, a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar que o Palmeiras providencia urnas eletrônicas ou outro meio eletrônico confiável em sistema consagrado pela Justiça Eleitoral. Não existe outro, só urna eletrônica. Sob pena de aplicação de multa ou suspensão das eleições até que seja viabilizado um empréstimo de urnas eletrônicas pela Justiça Eleitoral, com a convocação de eleições em nova data, quando as urnas eletrônicas já estiverem disponíveis. No mérito, a reforma da decisão. Estão pedindo aí a reforma da decisão sobre a tutela de urgência. Aí está a resposta do relator.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aliás, apesar das alegações apresentadas, não há elementos que denotem situação de risco ou dano. Portanto, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela. Dito isso, indefiro o pedido liminar almejado, mesmo porque, se houver prejuízo, poderá ser revertido em decisão definitiva, quando for julgado o mérito, com a nulidade da Assembleia em questão e a designação de uma nova, além de perdas e danos. Está aqui, providência o agravante, no prazo de 48 horas, as custas de preparo, nos termos do artigo, tal. Está aí 12 de março de 2025, Jair de Souza, o relator. Então, se a gente for colocar no placar do futebol, oposição 0, situação 2. Situação 2, oposição 0. 2-0. Tem mais uma alternativa jurídica que poderia tentar a oposição. Mas daí será que 3-0 vai pedir música fantástico? A informação que eu tenho é que não vai seguir. Apesar do pastor não ter confirmado esse movimento que aconteceu nesta quarta-feira, ele, na conversa que eu tive por telefone com ele falou que eu poderia citar a conversa, e ele me disse que foi uma vitória de Leila Pereira e que as urnas e a eleição seriam realizadas no tablet nesta quinta-feira, e que ele estará lá votando aí os candidatos da oposição, repito, José Aparecido e o Pedro Horta, o José Aparecido como presidente, candidato à presidência, e o Pedro Horta candidato a vice, e pela situação tentando reeleição, e serão reeleitos. Já vamos falar aqui, serão reeleitos, até por essa movimentação da oposição. Isso aí vai acabar, olha, não sei não, vai perder votos aí. Eu acho que vai, porque foi meio, eu achei assim, olhando, eu não sou nenhum jurista, nada, sou jornalista, dá para rimar, mas sou jornalista. Mas faltaram muitos elementos para você tentar se embasar e colocar. Tem posicionamentos jurídicos, tem o pedido do Guilherme Mendes na própria notificação feita ao presidente Alcir. Existe uma entrevista do Miro, conselheiro do Palmeiras, aqui ao Bola Não Para. Então, se quisessem mesmo, tinha muito mais elementos para se tentar algo que a oposição vem batendo aí na tecla que deveriam ser as urnas consagradas pelo TRE. Mas isso não aconteceu. A oposição a situação está feliz da vida, é óbvio, porque a oposição tentou e não conseguiu por 2 vezes. Será que a segunda, com a participação efetiva do Palmeiras, porque a primeira foi o juiz que decidiu. A segunda, o Palmeiras já se defende do agravo de instrumento, e aí o relator compreende a defesa do Palmeiras e não dá a chance de eliminar, não, para a oposição. Acredito que não deve ter mais um movimento, mas estou de olho. Estou aguardando, até porque o pessoal fala uma coisa e faz outra, fala que vai ter, que não vai ter. Então a gente fica de olho. Fica de olho para ver o que vai acontecer. Mas é isso, a eleição deve acontecer sem mais nenhum problema jurídico, e a oposição, vamos ver como vai ser o resultado dessa quinta-feira. Se tiver uma votação esperada aí, para não passar, né? Aí a oposição pode até se sentir forte para uma reunião, para uma eleição do COF, do Conselho de Organização e Fiscalização. Agora, se depois desses movimentos, de 2 derrotas na justiça, você não pode perder a oposição, ter uma votação ruim, e para o COF vai ficar difícil. Eles têm a intenção de 4 a 5 conselheiros, né? Claro, a ampla maioria da situação. A situação está tranquila, entre aspas, né? Está confiante de que vai conseguir também fazer um grande número no COF, isso é normal, e vai reeleger tanto o Alcir como o Maurício, presidente e vice do Conselho Deliberativo. Mas a oposição, esse movimento, pode, de certa forma, comprometer a eleição do COF, pode desgastar a imagem do Luiz Pastore, que teve a coragem de entrar na justiça, até foi questionado na oposição por que não entraram nem o José Aparecido e nem o Pedro Horta, que são os interessados também por serem aí os candidatos. Aí tem outras pessoas também dizendo, mas o Pastore, como um eleitor, como um votante, mostra-se preocupado com as possíveis suspeitas. São suspeitas, dúvidas são lançadas sem nenhuma comprovação. Com o tablet dá para saber em quem um conselheiro votou. O tablet não é seguro.
Ah, o tablet pode ter conexão de internet. Várias coisas já foram faladas. Mas nenhuma comprovada. Né? Para que dê força a todos esses elementos colocados aí pela oposição. Então, vamos aguardar como será essa votação. A situação vai vencer. Vamos ver o desempenho da oposição. Se for abaixo de 60 votos, a oposição... Né, vou colocar até abaixo de 70 votos. A oposição vai estar num momento difícil aí, pensando em COF. A eleição marcada do COF para o final do mês de março. Né, como tem o Campeonato Paulista dia 27, pode ser que mude a data de novo. Mas seria 27 de março. Então, vamos aguardar esse desempenho. Mas é isso, o placar tá. Situação 2, oposição 0. Esse placar tá lá na justiça. É isso, gente. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem, sempre com notícias de bastidores, você entendendo os movimentos, tudo que está acontecendo. O pessoal tenta esconder, mas a gente consegue descobrir. Tanto da situação, como da oposição. A gente descobre. Tá legal? A gente tem um pouquinho de tempo na caminhada. Ah, e eu tava esquecendo, inclusive é importante falar, né? Venda de ingressos a partir dessa quinta-feira. E vai dar tempo para que o setor norte esteja liberado. Existia uma dúvida, né? Vai ter show no dia 15 do Simple Red, no Allianz Parque, e existia essa dúvida se no jogo, no domingo, no dia 16, daria tempo. Mas vai dar tempo. Valores dos ingressos, valores variando entre 240 e 500 reais. Tudo bem, só o torcedor tem planos com desconto, mas valor mais barato 240, mais caro 500 para a final, envolvendo Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Então, o público fica feliz, vai ter aí capacidade máxima para o jogo envolvendo Palmeiras e Corinthians. E para fechar mesmo, né, a Leila Pereira falando aí, respondendo aos jogadores que pedem o fim do sintético, bateu forte aí, dizendo que são jogadores que estão mais, né, pro final da carreira, já deviam parar de jogar, né? O manifesto que teve o Neymar, Thiago Silva, Coutinho, Bruno Henrique, Gabigol, entre outros, né? O próprio Dudu, né? E ela atacou aí os jogadores e dizendo que são jogadores mais velhos que fazem essa reclamação, e dizendo que se estão vindo ao Brasil, vindo da Europa e estão reclamando, por que vieram? Tem que tomar cuidado, né? Porque jogadores mais experientes são empresariados por aqueles que tem jogadores mais novos também, né? Então o Palmeiras pode atrair para ele algo difícil, que é uma negociação mais difícil, pedido mais caro, né? Deixar um ar de antipatia, pode não ser legal para o Palmeiras, né? Claro, toda manifestação é importante, a manifestação democrática, né? Que às vezes a gente percebe que não casa muito com algumas coisas que a gente vê, né? É muito fácil o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas tem que tomar cuidado. O futebol, o ambiente normalmente do futebol não é um ambiente normal de uma conversa, é um ambiente diferente. Podemos colocar assim. Tem que se tomar cuidado, que isso pode sofrer represálias, né? Infelizmente é isso. E não tem nada a ver por gênero, hein, gente? É pela colocação que foi feita. Vamos deixar bem claro isso, que é sempre importante ressaltar nos dias de hoje. Valeu, gente. Se inscreva, dê seu like, manda uma mensagem. Participa aí do Bola Não Para. Um abraço a todos. Boa quinta-feira.